Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre a sexualidade feminina, um tema que ainda carrega muitos tabus, principalmente quando o assunto é prazer da mulher. Chegou a hora da gente conversar com leveza, informação e sem julgamentos. E esse bate-papo eu vou receber mulheres incríveis que eu apresento para vocês logo após a nossa vinheta. Então, roda aí. Quarta delas. Bom, gente, para esse bate-papo de hoje do nosso Quarta Delas, onde a gente fala sobre o universo feminino, e é sempre muito bom ter a sua participação, né? Nosso WhatsApp tá aí, ó, de portas, de braços abertos para você que quer participar dessa conversa informativa, mas de um jeito bem leve, tá? Tô recebendo aqui a Larissa Soares, que é fisioterapeuta pélvica, especialista em fisioterapia na saúde da mulher pela UEL, atua também na área há 13 anos, ajudando mulheres a se livrarem da dor na hora da relação e também melhorarem a sua saúde íntima. Seja bem-vinda, Lari, que honra te receber novamente aqui, viu? É um prazer. Eu sei que você é uma apaixonada por esse assunto, te acompanho nas redes sociais e realmente é um trabalho incrível que você faz, viu? Obrigada. Muito prazer obrigada em ter você aqui. Pela oportunidade de falar sobre esse assunto às 14h, né? Quebrar o tabu, né? A gente sabe que são 14h, fique tranquilo, tá? A gente vai manter aqui, né, a linguagem, porque eu sei que tem crianças que, graças a Deus, gostam do nosso programa também, mas a educação, né, sexual também começa desde pequena, então vamos tratar esse tema aqui de uma forma bem leve. Fiquem tranquilos aí, os papais e as mamães, as vovós, os titios, tá bom? Fiquem de boa. Nanda Cunha é terapeuta e ensina mulheres a fazerem negócios de saia. Afinal, gente, além de empresária, doutora em educação, ela é apaixonada por autoconhecimento e também pela sexualidade. É mulher, mãe da Rafaela, ela é filha, amiga e hoje ela inspira mulheres a se tornarem mais potentes, femininas e livres da vida pessoal e também nos seus negócios. Nanda Cunha, que delícia receber você aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Maica. Que alegria estar aqui. Chegou o nosso momento, né? Chegou o nosso momento. A gente sempre fala isso sobre os nossos encontros, né? Quando eu vou nas palestras da Nanda, tenho a oportunidade de ir, eu sempre falo... Ela sempre me convida e nem sempre dá certo. E aí, quando eu apareço, ela fala, que bom que você veio. Eu falo, né? Chegou o dia. Então, tudo tem o seu dia, assim como a Larissa está aqui hoje nesse bate-papo. Tinha que ser dessa maneira, né? Muito bom. Ó, Sabrininha, você vai ficar na cozinha, mas você também pode bater esse papo com a gente, tá? Ah, pode. A nutrição também faz parte, querendo ou não, né, da nossa vida sexual. Então, assim, fique de portas abertas para você participar. Opa, ergue a mãozinha e falar assim, quero bater esse papo aí junto com vocês. Deixa comigo. Vamos começar aqui, começando com a Nanda. Por que a sexualidade feminina, essa questão de quando a gente fala de prazer, ainda é um tabu? Em pleno século XXI, onde nós temos aí as redes sociais que exploram diversos temas, é claro que muitas vezes de uma forma não educacional, né? Não voltado para a educação. Mas mesmo assim, quando se fala em sexualidade, fala, nossa, o que é isso? Prazer, imagina, né? O que acontece, Nanda? Primeiro, Maica, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, porque trazer temas com essa relevância realmente é quebrar padrões, né? Como você mesmo disse, estamos em 2025 e ainda as pessoas sentem vergonha e principalmente não conhecem o seu próprio corpo. A gente foi ensinada desde pequenininha, tira a mão daí, fecha as perninhas, é feio, cuidado, cuida, né? E aí a gente vai desaprendendo o que é natural, desaprendendo o sentir, desaprendendo, consecutivamente, o sentir prazer também. E você percebe que hoje existe, né, essa temática dentro das redes sociais. Eu vou falar das redes sociais porque é impossível a gente não relacionar a nossa vida, né, atual com a presença dela. Mas a gente percebe que tem assuntos, tem temas, mas nem sempre de uma forma que é para educar, é sempre pejorativa. Será que é por isso que faz com que nós tenhamos também esse preconceito ainda? Isso contribui bastante, né? Porque da mesma forma como as portas das redes sociais foram abertas, vem conhecimento e falta dele por todos os lados. Uhum. Eu, quando comecei os estudos nessa área, inclusive eu fui para a Índia para buscar esse conhecimento na fonte, porque o Oriente, ele respeita muito esse lugar. E aqui no Ocidente, muitas vezes vai para um lugar distorcido. E muitas vezes de colocar a mulher a serviço.
Então, a mulher, quando ela busca prazer de forma equivocada, ela busca pensando no outro e não na autossatisfação. É porque, na verdade, se você pensar na autossatisfação, é pecado. Né? Fomos ensinadas, né, que é pecado você pensar na sua autossatisfação, né? Tem esse tabu também. Tem esse tabu. E olha que interessante, porque a energia sexual, ela é vital, ela é criativa. Ela é a mesma energia que te faz levantar da cama, realizar sonhos, projetos e tantas outras coisas. É uma energia de criação, de criatividade. E quando a gente se fecha para ela, a gente se fecha para todas as outras áreas. Então, hoje eu trabalho muito com a mulher se autoconhecendo para que eleve o nível de permissão. Porque sabe aquela questão, eu sinto prazer, mas até aqui. Eu me entrego, mas até aqui. Eu ganho dinheiro, mas até aqui. Estou muitas vezes de férias, mas não me permito relaxar e sentir essas férias de verdade. Prazer, né? Esse prazer que é viver de vida, é um prazer de vida, né? Isso. Tem uma palavra aí, mas devido ao horário a gente não vai falar nesse momento. Vamos vamos poupar. Para que os pais não desliguem a nossa programação. Não, fiquem, porque será interessante. Que o papo vai ser bom. Deixa eu perguntar para a Lari aqui, que trabalha com essa questão da saúde feminina também, né? Quando fala da questão do assoalho pélvico, a gente vai tratar uma região íntima. Existe também os tabus, né? Claro, claro. Eu falo que ir à fisioterapia pélvica a primeira vez é a consulta mais difícil, porque normalmente você não sabe o que você vai encontrar. Muitas dessas mulheres que têm queixas sexuais não sabem o que tem. O diagnóstico, muitas vezes, ele acontece de forma tardia e até num caminho inverso da gente encaminhar para ginecologista, para especialista, para ter um diagnóstico clínico ali da disfunção. Mas já aconteceu de pacientes que cancelaram a consulta porque deu crise de ansiedade ou ficou suando frio na hora da consulta. Mas é uma consulta super tranquila, a gente vai colher toda uma anamnese, entender a história dessa mulher, entender a história sexual, quais são as queixas que ela tem e também fazer um exame físico que é muito tranquilo, é indolor na maioria das vezes e a gente faz de forma consentida e respeitando o limite dessa mulher. E aí eu falo principalmente das que têm dor na relação. Porque quem tem dor na relação tem muito medo de consulta que envolva esse campo, essa área ginecológica, né? Independente se é com uma fisioterapeuta ou uma médica. Eu acredito que as mulheres te procuram muito quando o xixi está escapando. Só pensa que a fisioterapeuta pélvica é na hora que o xixi está no escape do xixi, né? Falar, aí eu vou buscar a fisioterapeuta pélvica, não é bem assim, né? É engraçado, Maica, porque como eu me dediquei muito nessa área da sexualidade, desde a minha residência, eu tenho um público maior jovem de mulheres com disfunções sexuais, com queixas principalmente de dor, dificuldade na hora de ter a relação ou de fazer mesmo o exame ginecológico, pôr um coletor menstrual, porque a musculatura está muito rígida, muito apertada, né? E aí depois vem as disfunções uroginecológicas, que entra a incontinência urinária, a bexiga caída, as questões intestinais também, dificuldade de controlar as fezes, os gases, dificuldade de relaxar para evacuar. Que é toda essa região que o sacro, ele segura, né? Eu trouxe pélvica, né? A região pélvica segura, então a gente né? trabalha com todas as disfunções dessa musculatura que fecha a nossa região pélvica, né? Que na verdade está conectada com esse corpo, né? Que tem tudo a ver com o que a Nanda falou, que quando a gente trata o assoalho pélvico, a gente olha para essa mulher como um todo e ela acaba desenvolvendo outras questões também, se permitindo mais, né? Um dia eu encontrei uma paciente e eu não reconheci. Eu falei, nossa, você chegou uma menina no consultório, 2 anos depois eu encontro ela novamente falando, não estava te reconhecendo, como você mudou. Né? Então, trabalhar a sexualidade... É ver a transformação. É ver essa transformação em vários aspectos. Bom, você que chegou agora, hoje é o dia de nós fazermos nosso quadro Quarta Delas, de receber convidadas, mulheres incríveis, profissionais, que têm esse conteúdo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu tenho que faturar, né? O programa não vive sem os merchans, então eu já volto aqui pra gente seguir esse bate-papo e você de casa vai mandando sua participação, tá bom? Nosso WhatsApp é o 43 3315 1313. Vem bater esse papo com a gente, quebrar o tabu da sexualidade feminina. Bom, hoje o nosso Quarta Delas, estamos falando sobre a sexualidade feminina e agora se junta ao nosso bate-papo a doutora Raquel Gorla, que é ginecologista e obstetra e professora especialista em ginecologia endócrina e regenerativa e também uma apaixonada pela profissão. Doutora Raquel, seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista para esse bate-papo, viu? Muito bom ter você aqui.
Foi ótimo. Desculpa o atraso. Imagina, acontece. Fica tranquilo. O importante é que você chegou. E se conseguir pegar um pouquinho do primeiro bloco, né? As meninas falando da fisioterapia pélvica, dessa parte tântrica, né? E eu achei muito interessante. Eu desconhecia profissionais da área e achei muito legal para a gente poder indicar para as pacientes. A fisio é uma coisa que a gente já em consultório indica mais, principalmente para as pacientes que têm os diagnósticos às vezes um pouquinho mais difíceis, pacientes jovens com uma doença que a gente chama de vaginismo, que é muito difícil de você fazer o diagnóstico rápido. Sim. Mas existem algumas perguntas que você faz para a paciente, que você chega nesse diagnóstico. E é uma paciente que geralmente achou que sempre foi normal sentir dor naquele momento. E não é normal, né? Então, a gente entra com a fisioterapia como uma aliada e tem muitos bons resultados. Eu falei que a última paciente que teve esse diagnóstico no meu consultório, eu bati um papo com ela sobre o assunto, ela voltou grávida. Olha que bom! Esse é um ótimo papo. Acontece bastante. Acontece. A hora que elas Sério? descobrem Que legal. como, né, a vantagem, né, como é realmente a sexualidade a O ser prazer, explorada, né? como ela pode ser explorada. Aí acontece, ela queria engravidar mesmo, então foi muito legal. Que incrível isso, né, Danda? Você que trabalha com as Incrível. emoções das mulheres, né, relacionada à sexualidade, né, com certeza dá para perceber que as emoções influenciam na sexualidade. Com certeza, complementando a doutora, muitas mulheres que chegam para mim com essa questão de vaginismo, mais de 95% das mulheres não têm. Elas têm medo, sentem dor, elas contraem por questões emocionais, a maioria das vezes questões emocionais inconscientes, e quando elas acessam isso no autoconhecimento, elas conseguem esse relaxamento e o vaginismo desaparece. É muito lindo e Posso- interessante. Você também tem. Complementar. Pode, fica à vontade lá. Acho que essa questão do vaginismo, primeiro, né, acho que muitas mulheres chegam sem entender, como a Raquel falou, o que é esse vaginismo. E muitas vezes você joga lá no Google e você lê coisas horríveis. Isso se estende a uma outra disfunção também, que é a vulvodínia, que é uma ardência na região genital, né? E muitas vezes essas mulheres passam por vários profissionais até chegar no diagnóstico. Mas pensando aqui no vaginismo, e eu acho que como todas as queixas sexuais, né? As causas físicas e emocionais, e elas caminham juntas, né? Muitas vezes a paciente recebe o diagnóstico de vaginismo e fala: não, mandaram eu ir para terapia. Fiz 2 anos de terapia, trabalhei várias questões, mas eu continuo com dificuldade de ter penetração. Porque o vaginismo ele é uma dificuldade de relaxamento do assoalho pélvico, que pode ter as causas emocionais, como a Nanda falou, mas tem a parte física também, né? Por que eu tenho medo? Por que eu me contraio? Por que aquela situação de contexto ali íntimo me causa tanto pavor, né? Só de pensar que só vai de pensar. acontecer, né? A mulher já fica ali. E é incrível, É né? involuntário. A gente não percebe. É involuntário, mas a gente não percebe, né? No momento, tem que ter uma consciência, né? Tanto é que o yoga trabalha muito isso, né? Eu faço yoga, ele trabalha muito essa questão de você segurar o períneo, de fazer o trabalho ali. E só que as mulheres não têm essa noção, né? No dia a Mais da dia. metade não sabe contrair e relaxar o assoalho pélvico corretamente, Mike. Então, a maioria que chega no consultório, a gente tem que dar várias orientações, mostrar imagens, vídeos, para que elas entendam exatamente o que é para contrair. E depois que descontrai, vem até bebê, gente. Olha Isso que aí. maravilha, né? Isso que é importante. A felicidade reina na família, né? Traz aí um novo membro, mostrando que como é importante a gente quebrar os tabus de verdade, trazer esse bate-papo, né, Nanda? Com certeza. Olha que interessante a potência. Eu sempre falo a potência de mulheres juntas, porque tem a parte física, tem a parte emocional. A mulher ela não tem espaço de fala para isso. Então, quando ela começa a trazer essas questões sexuais com naturalidade,
e com respeito, de um lugar educativo, que é o que a gente está as fazendo coisas, aqui agora. Isso é muito Né? importante. As coisas começam a ficar mais fluidas, mais tranquilas, mais naturais e tudo se ajeita, né? Aí tem também, né, doutora Raquel, a parte da regeneração íntima, né? Onde sim. está super em alta esse assunto também, que muitas vezes não é só é feito de forma sem ser cirúrgica, né? Conta um pouquinho pra gente, o que é essa Vamos regeneração lá. íntima? Pra gente também, né, quebrar um pouco do tabu em relação a esse Com assunto. certeza. Então vamos lá. Com a regeneração íntima, a gente consegue um retorno, às vezes, funcional e estético da região íntima da paciente. Tá. Vou começar pelo vaginismo que a gente citou. Às vezes a paciente, por mais que tente resolver com a psicologia, com a fisioterapia, ela continua tendo dor. A gente tem um Botox hoje que faz a ação de relaxamento do músculo para ela não contrair durante a relação, né? Então, Onde que é aplicado? Nos lábios ali? Tem aqui, ó, a gente trouxe eu trouxe uma bem, trouxeram uma bem bonitinha aqui. eu tô vendo, a gente tem que mostrar isso aí, olha só. Ela é aplicada nessa musculatura aqui de baixo, Aham. que é a que contrai durante a relação. Essa é a primeira opção sem ser aí uma questão cirúrgica, porque isso é só uma aplicação, né? Na verdade, não vai ter uma opção cirúrgica. É difícil. É difícil, porque assim, você mexer com isso, não existe uma cirurgia para... senão você vai tirar o músculo, porque essa é a causa, né? Aham. A causa é a musculatura. O que a gente faz é o Botox, que tem a mesma função do rosto, paralisar aquele músculo para ele não se contrair, mesmo que involuntariamente. Mas isso é só uma questão estética ou uma necessidade? Necessidade. Isso que eu ia perguntar, porque não é só a mulher Necessidade. olhar lá pra preciosa dela e falar assim, não tô achando ela bonita, acho que eu vou lá fazer um botox, né? Não, E dá não pra- é. Mas a parte estética dá pra fazer também? Com Botox, não. O que a gente usa na parte estética hoje? A gente usa o laser, que é a cirurgia que a gente chama de ninfoplastia. Ou seja, a paciente, quando tem essa parte, que são os pequenos lábios maiores e que incomodam, e também pensando na função, porque a paciente às vezes se queixa de dor no início da relação, e a gente não tem... Eu só vou fazer o diagnóstico, às vezes, na hora que eu vou colher um preventivo. Eu olho e falo assim, você sente dor aqui? Às vezes colocando uma calça mais justa, uma roupa mais justinha, ou no início do namoro. Tem dor? Ai, doutora, eu tenho. Eu falei, tá aí, a gente pode investigar outras causas, mas muito provavelmente é porque você tem uma hipertrofia dessa região. Olha isso. Então, hoje a gente faz cirurgia laser no consultório, minimamente invasiva, com anestesia local e Vida que segue. resolve o problema. Ai, gente. Para quem se incomoda com isso, é uma opção maravilhosa. Eu acredito que sim. Aí, de preenchimentos, a gente tem o Botox mais para vaginismo. Mas também temos ácido hialurônico Que incrível, gente. para preenchimento. Às vezes uma paciente que emagreceu demais, ficou mais murchinha. Tem o ácido hialurônico para preenchimento, os bioestimuladores de colágeno. E a tecnologia vai que vai, gente. Aí vai Porque depender agora de você. começou justamente pelo empoderamento da mulher. Empoderamento das mulheres. É isso aqui que a gente está fazendo, né? De alguma maneira, estamos fazendo. De alguma maneira, a gente está tentando empoderar você que está aí do outro lado da telinha, acompanhando essa programação aqui, esse bate-papo super educativo, informativo, mas de uma maneira bem leve. Deixa eu dar um E recadinho. tem para prazer Prazer também, tá? também, tem. Que são os skin boosters, que são ácidos hialurônicos que a gente aplica e ajuda a aumentar a sensibilidade. Lógico que o ácido hialurônico e o bioestimulador de colágeno já ajudam, porque vão dar uma fechadinha ali na região, e aí vai estimular mais aquele bonitinho que tá ali, que é o nosso órgão principal do prazer, né? Então ele vai dar uma fechadinha, vai ter mais estímulo na hora do namoro. Gente, tem algumas coisas que eu não conhecia, que legal, né? Deixa eu voltar aqui com o nosso bate-papo sobre sexualidade feminina. Estamos falando aí sobre esse tema que muitas vezes a gente evita falar, né? Seja com o parceiro, até mesmo com as amigas. E você de casa que está chegando agora, nosso WhatsApp está aberto. Se quiser bater esse papo com a gente, será muito bem-vinda. Ô Lari, vamos mostrar que você trouxe aí, né, a parte pélvica, né? Da mulher, explicar, você começou a explicar no outro bloco, e é importante a gente mostrar, ilustrar
para que fique mais fácil para entender. Quando a pessoa vai até o teu consultório, então, você começa através desse equipamento aí, desse material, dessa ferramenta, explicar o que é? Isso, a gente, na verdade, conversa com essa paciente para entender as queixas e também faz já um processo aí de educação em saúde, né? Que é muito importante, que é o que a Nanda falou, que a Raquel falou, e a gente estava batendo papo aqui enquanto você fazia o teu Pode bater, a gente adora fazer essas sobre conexões. Como ainda mulheres, inclusive jovens, têm dificuldade de conhecer o próprio corpo, né? E não dá para falar de prazer feminino sem falar de autoconhecimento. Então, fisioterapia pélvica também é uma forma de autoconhecimento importante. A gente usa os recursos didáticos, equipamentos específicos para A gente até trouxe ali, ó, para mostrar, para quebrar o tabu. Sim. De uma forma muito carinhosa e bonita, né? Essa região Artística, íntima, né? artística, né? Para que a gente realmente leve, né, gente, essa educação para as crianças, para os jovens, né, adolescentes e para nós, mulheres também. E que às naturalizar vezes, o assunto, E naturalizar né? o assunto, né? E a fisioterapia pélvica deveria ser igual e a ginecologista e ao dentista, algo que você faz preventivamente. Perfeito. Não porque teu parceiro reclamou, que às vezes a gente escuta isso das mulheres. Ai, mas meu parceiro não reclama. É por você. A gente sempre busca ajuda pensando... É mulher, né, Nanda? A mulher sempre tem essa questão de sempre melhorar para o próximo, nunca para si mesma. Você trabalha muito isso, né? Muito isso, Maica. A pessoa vem porque quer agradar. A mulher, na verdade, ela foi ensinada a agradar. Então, isso, por mais que hoje o nosso discurso seja diferente, os nossos registros, as nossas memórias tem essas informações. Então, quando a gente vai para colocar o corpo no jogo, a gente vai com esses registros. Então, por isso também a terapia tântrica, ela é importante porque ela vai ressignificar essas memórias no seu corpo para que mente e corpo possam caminhar juntas. Perfeito. Doutora Raquel, o que você fala sobre esse tema? Só a gente já está chegando na reta final do nosso programa, uma mensagem. O que você pode, né, através da sua experiência, das mulheres que vão até o seu consultório, que muitas vezes você acaba sendo não só uma ginecologista, mas também uma psicóloga, né, que acaba aí ajudando as mulheres. E deu para perceber que não é só, é uma rede de apoio que a mulher tem. Com certeza. Né? A gente tem aqui vários profissionais que vão ajudar a mulher. Então, não é só você que vai ser uma contribuição. Tem a Larissa, tem a Nanda e outros profissionais. Eu tenho uma rede de apoio, com certeza. Eu preciso delas, né? Se eu for parar para fazer o que elas fazem em uma consulta, vai ser uma consulta para o dia inteiro. E eu acho que cada uma se especializa numa área para isso, né? A minha parte é médica, né? Então, assim, eu vou saber indicar os procedimentos, indicar... uma cirurgia, indicar alguma coisa que esteja incomodando, indicar um anticoncepcional, mas elas vão me ajudar a tratar muitas coisas. A gente tem o laser também que a gente estava falando para incontinência urinária, que a gente faz o laser intravaginal para melhorar a parte de incontinência urinária e também de lubrificação, quando são pacientes mais velhas. A gente faz também o laser para-uretral, né, que a gente tem a uretra, que aproveitar. A uretra é o canalzinho do xixi. Então, a gente tem o laser que vem para-uretral para tentar ajudar a sustentar mais essa paciente, diminuir um pouco essa perda de urina que foi comentada ali com as meninas, que são também, elas me visitam no consultório. Eu adoro, sou fã número 1. Beijo para as meninas da Yang. E ajuda bastante candidíase de repetição. Eu acho que eu queria ter feito com a Mari, entrou em contato comigo. Eu falei, Mari, eu queria ter ido aí em março, porque março foi o Março Lilás, que foi o estímulo da prevenção do HPV. Né? Quando a gente fala disso, a gente também tem que pensar e passar esse conhecimento, né? Que hoje existe vacina, que eu acho que é importante a gente reforçar que não é um estímulo, mas é um cuidado. Eu acredito que é bem isso, por isso que a gente quer trazer esse tema e reforçar aqui, tá, gente, para você que está em casa, que esse assunto aqui hoje sobre sexualidade é uma forma da gente quebrar o tabu, normalizar esse assunto, mas trazendo de uma forma educativa, não criando aí
aí, né, mulheres na libertinagem, mostrando a liberdade sexual, nunca, pelo amor de Deus, é uma questão sexual. Eu acredito que nós, como meio de comunicação, temos que trazer profissionais qualificadas para poder contribuir, né, com uma informação de verdade que realmente traga um conhecimento. Por isso eu quero agradecer a Larissa, que traz aí uma mensagem incrível de autocuidado, para a mulher não ir só à fisioterapia pélvica, fisioterapeuta pélvica, quando o xixi começa a escapar, não é só nesse momento, ela tem outros fatores, ela tem outros trabalhos que ela pode realizar. Eu convido você também a se conectar com ela no Instagram, tem um trabalho incrível, ela está sempre trazendo informações, cursos, tá, ó, Físio e Mulher, esse é o Instagram dela, que é incrível, viu? Obrigada, tá? Obrigada, Maica. E só para finalizar, não existe tratamento milagroso para disfunções sexuais, como as meninas falaram, é uma equipe, né? E aí uma mulher vai precisar mais tratar da parte emocional, outra da parte energética, outra da parte física, outra vai precisar de algum procedimento cirúrgico, mas sempre uma equipe. A gente trabalha sempre de mãos dadas na função sexual. Obrigada, tá? Obrigada, um prazer receber você aqui. Nanda, deixa eu convidar você para acompanhar a Nanda também, gente, no Instagram. Obrigada, meu amor. Enquanto mostra, vou me despedindo dela aqui, ó. Eu sou Nanda Cunha, incrível. Conhece o trabalho dessa mulher, quero agradecer a sua presença, viu? Muito obrigada, Maica. Obrigada pela oportunidade de a gente poder levar esse tema de forma educativa para as pessoas. Que já passou falar da hora, mais, né? Já passou da hora que possamos falar mais, exatamente. E a partir daqui não mais. Né? Gostei, seja bem-vinda sempre, tá? Obrigada. Doutora Raquel, acompanhe também nas redes sociais, tá? Para você que está aí precisando em busca de uma ginecologista, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Raquel Gorla, vai ser um prazer ter você ali também, né, doutora? Muito obrigada, viu? Com certeza, eu que agradeço o convite e poder estar com essas mulheres maravilhosas aqui. Né? Eu falo que quarta-feira o nosso sofá aqui realmente ele vem agregar, né? Vem receber mulheres incríveis, assim como vocês. Deixa eu mandar um beijo para ela aqui, ó. Sabrina, obrigada também por fazer parte do programa de hoje, trazendo essas receitinhas leves, saudáveis e que tem tudo a ver com a nossa sexualidade também, né? A gente precisa ter força, tá, gente? Então, vamos se alimentar nutrição, bem. Né? Nutrição sempre. Um corpo que não está nutrido, nada não funciona. Obrigada, tá, meu amor? Sempre muito bom ter você aqui. Mostrar o resultado? Vamos mostrar quem ganhou. O Festone é um momento esperado e também. Ô, Sidneia, passe aqui buscar o seu Festone, saborear essa delícia, né? Com a sua família e com todos os seus amigos aí, com quem você quiser dividir. Se não quiser dividir também, fica à vontade, tá? Pode comer, é tudo seu, fica à vontade. Divide. A Nutri, ó. A Nutri falou pra dividir, tá, Sidneia? É melhor pra você. Gente, é nesse clima gostoso, desse bate-papo irreverente, informativo, que a gente vai ficando por aqui hoje. E todo dia a gente está encerrando o programa. Como a gente não começa o programa com música mais, a gente começou a colocar música no final do nosso programa. E hoje eu vou encerrar com uma mulher que eu sou, assim, muito fã. Não só pela música, mas pelo papel que ela desempenha perante a sociedade, querendo, né, mostrar que a mulher tem o seu papel, tem o seu espaço. E a Madonna, não tem como, né? Like a Virgin. Vamos encerrar com ela? Então, aumenta o som, que você possa curtir essa energia e, ó, viver o prazer da sexualidade feminina. Um beijo a todos vocês, até amanhã, logo após Tempo Quente, tá bom? Eu volto. Tchau!